gravação dar um início. Porque daí, se vocês precisarem, né, principalmente a Bianca, que andou faltando, se precisar das aulas passadas, você me avisa, que daí eu posso postar no mural ali, tá? Para vocês retomarem algum slide que pode ser que eu tenha passado meio rápido também, algum conceito que ficou meio lá para trás, tá? Então, vão atrás. Vocês indo atrás, vocês vão aprender química e, quem sabe, espero que vocês acabem se apaixonando aí pela química, ou não, né, também. Às vezes, eu conheço do ensino médio, já está o suficiente, eu já estou feliz, assim, se vocês já refletirem sobre essa química do ensino médio. Aqui a gente passou, a gente já realizou esse exercício aqui, que eu vou fazer também na outra turma. Essa classificação a gente começou também, a gente falou sobre o que são cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, fechadas ou cíclicas ou mistas. As cadeias carbônicas, né, elas podem ser abertas, acíclicas ou alifáticas. Esses nomes eles são sinônimos, tá bom, pessoal? E o que são as cadeias carbônicas alifáticas? São cadeias que apresentam sempre duas ou mais extremidades. São cadeias que estão sendo abertas, tá? As classificações das cadeias carbônicas podem ser normal, reta, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada e insaturada. Vamos dar um exemplo aqui. Quanto à disposição das extremidades, normal ou reta. Os átomos do carbono se apresentam na sequência, como vocês veem que é uma cadeia normal. Os outros exemplos são também essas moléculas aqui que apresentam cadeia aberta. Vocês conseguem ver que não apresenta nenhum anel aromático, não tem nenhum carbono que está fechando um ciclo, tá? Logo o que eu estou falando vai ficar mais claro. Foi aqui que a gente parou, né? Na cadeia ramificada. A cadeia carbônica ramificada apresenta uma cadeia principal e uma ou mais cadeias secundárias. Então a gente fez esse exemplo aqui. E tem uma coisa legal que eu quero chamar a atenção desse exemplo, que, prestem atenção em como que está arranjado essa cadeia normal e essa cadeia secundária. Mas não faz diferença alguma se eu escrever isso daqui, como cadeia principal. Essa aqui, também é possível de ser a minha cadeia principal, tá? Então, essa daqui como secundária. Não faz diferença, tá? Vocês precisam contar os carbonos e ver se eles são quimicamente semelhantes, para vocês compreenderem isso daqui. Mas, tanto na que eu fiz na aula passada, que foi essa primeira cadeia, tem os 4 carbonos, mas tanto também nessa que eu desenhei agora para vocês, também tem 4 carbonos. Então, é a mesma cadeia principal, tá? Alguns outros exemplos, que já posso voltar para a tela cheia. Alguns outros exemplos de como que isso aparece para vocês, tá? No caso, o que são as ramificações aqui? As ramificações, nesses casos, você pode entender ramificação como se fosse uma árvore mesmo, assim, você vai ter o tronco principal, tá? E adjacente a ele, você vai conseguir ver os galhos, outras coisas que estão ao redor. Nessas moléculas, é praticamente o mesmo raciocínio, tá? Então, você tem uma cadeia principal aqui, e a cadeia secundária aqui, certo? Agora, vamos fazer esse outro aqui. Qual que é a minha cadeia principal? A cadeia principal é a contabilização do maior número de carbonos, tá? Maior quantidade de carbonos. Então, vai ser essa cadeia
aqui. Por que que essa cadeia aqui? Por que que eu não posso vir até aqui, né? Porque aqui tem mais quantidades de carbonos. Acontece que o radical, nesse caso exclusivo, é esse radical aqui. Essa daqui é a minha cadeia secundária, tá? Ela contém 3 carbonos. Esse radical aqui se chama etila, tá? O radical etila, ele é composto por 2 carbonos. E nessa molécula aqui a gente tem um grupo funcional. Esse grupo funcional é o que indica principalmente sobre que tipo de molécula que ela é, tá? No caso, como ela tem uma dupla O ligada a uma hidroxila, ele é um ácido carboxílico, tá? Então, por isso que a gente não pode contar direto aqui, por causa da presença desse grupo funcional, tá? Então, ficaria a sua cadeia principal com 1, 2, 3, 4 carbonos, e a sua cadeia secundária com esses 3 carbonos. Certo, gente? E agora a gente também vai analisar esse outro caso aqui. A minha cadeia principal vai ser essa. E a minha ramificação vai ser, mais precisamente, esse radical aqui, que tem o nome de metila. Ele tem o nome de metila porque ele é só um carbono. A gente vai treinar bastante, assim, nas próximas aulas, como que a gente vai dar nome para essas moléculas, tá? Mas eu quero que vocês façam com bastante calma daí na próxima aula, porque faz parte de um processo de alfabetização mesmo, assim, de você conseguir ver quantos carbonos e saber que tal carbono tem tal prefixo, que tem tal ligação química, vai apresentar tal sufixo, e a terminação vai depender do grupo funcional, tá? A gente pode voltar para a tela cheia. Quanto à presença dos heteroátomos, o que é um heteroátomo? Primeira coisa, antes da gente conversar sobre isso. Um heteroátomo, ele vai ser um átomo diferente do carbono, entre os átomos de carbono. Os mais usuais na química orgânica são o S, que é o enxofre, o O, que é o oxigênio, o N, que é o nitrogênio, e o P, que é o fósforo. Nessa cadeia aqui, que a gente está vendo no slide, ela é uma cadeia homogênea, ou seja, ela não possui um heteroátomo entre os átomos de carbono, tá? Então, numa cadeia homogênea, você só encontra átomos de carbono e hidrogênio, tá? Você não tem nenhum átomo diferente ligado entre os carbonos. Aqui são outros exemplos de cadeias homogêneas. Vocês podem ver que, sem contar as extremidades, vocês só têm ligações com carbono, tá? Então, por isso que todas essas cadeias aqui, elas são homogêneas. Já as cadeias heterogêneas, elas apresentam um heteroátomo entre os átomos de carbono. Lembrando o que é o heteroátomo? É um átomo diferente do carbono que está ligado entre esses carbonos, tá? Então, vocês conseguem ver o oxigênio bem ali no meio entre o radical metila, que é o CH3, e o radical etila, que é o CH2 e CH3. Olha outros exemplos interessantes. Olha como o nitrogênio já aparece no meio da cadeia principal ali. O enxofre também, ele é a terceira molécula que também está na cadeia principal. E a outra cadeia, ela provém de um éster, né? Então, a cadeia principal tem um oxigênio ali entre os carbonos, tá? Então, essa que é a diferença. A homogênea só apresenta átomos de carbono e hidrogênio entre si, e a heterogênea você vai apresentar um heteroátomo no meio da sua cadeia carbônica. Quanto ao tipo de ligação presente entre os átomos de carbono, elas têm 2 tipos principais, ela é saturada ou insaturada. O que é uma cadeia saturada? Ela possui apenas ligações simples
entre os átomos de carbono. Então, vocês podem ver que não tem nenhuma dupla ligação entre os átomos de carbono, tem apenas uma dupla ligação ali com oxigênio, mas aí ele não conta para a classificação, tá? Conta só as ligações entre os átomos de carbono. Lembre-se que a química orgânica é a química que estuda sobre o átomo de carbono, tá? Então, a gente vai buscar analisar mais precisamente sempre os átomos de carbono primeiro. Outros exemplos de ligações que não são cadeias saturadas, né? Não apresentam ligações duplas entre os carbonos, certo, pessoal? E agora, o que é uma cadeia insaturada? A cadeia insaturada, ela possui insaturações entre átomos de carbono, as seguintes dispostas da seguinte maneira: uma ligação dupla, mais de uma ligação tripla, mais de uma ligação dupla e uma tripla ligação. Então, vocês podem ver no exemplo, ó, que todas essas cadeias aqui que estão sendo apresentadas, elas são cadeias insaturadas, tá? Ou seja, elas não apresentam apenas ligações simples, elas apresentam ligações duplas ou ligações triplas entre os átomos de carbono. Olha só outros exemplos aqui, vou passar uma canetinha para vocês verem melhor as duplas ligações entre os carbonos, se não tiver ficado meio claro. Por que essa cadeia aqui ela é insaturada? É só por causa dessa ligação dupla aqui, tá? Agora, por que essa cadeia é insaturada? É por causa dessa ligação dupla e dessa ligação dupla. Por que essa cadeia é insaturada? Só por causa dessa ligação tripla. Nessa daqui, essa cadeia é insaturada por causa desta ligação dupla. Já essa cadeia aqui ela é insaturada por causa dessa dupla e dessa tripla, certo, pessoal? Aqui vai até que horas mesmo? Se alguém estiver me ouvindo aí. 11h05. Então a gente ainda tem aí uns 30 minutinhos, né? Então a gente pode ir com bastante calma, tá? Se vocês tiverem com alguma dúvida aqui na classificação dos carbonos e das cadeias, vocês vão perguntando, tá? Não deixem acumular as dúvidas, porque depois vai ficando mais complexo cada vez mais, né? Sobre cadeias fechadas ou cadeias cíclicas. Bem, primeiro a gente estava estudando só as cadeias abertas, tá? Agora a gente vai começar a ver que existem momentos que as cadeias estão fechadas, que elas estão cíclicas entre os carbonos, tá? O que são cadeias cíclicas? São cadeias carbônicas em que as extremidades estão ligadas entre si. Geralmente formam formas geométricas. Você consegue ver que aqui está formando um quadradinho, né? Bem, a classificação das cadeias carbônicas em fechadas, ou então o outro sinônimo seria cadeias cíclicas. Vocês podem colocar tanto fechadas quanto cíclicas que vai estar certo, tá? O que é uma cadeia carbônica alicíclica? Ela tem dois tipos: homocíclica ou heterocíclica, saturada ou insaturada. Já as cadeias carbônicas aromáticas, elas podem ser mononuclear ou monoanelar, ou polinuclear ou polianelar. Logo a gente vai entender melhor o que significa cada um desses termos dificinhos aqui, tá? Importante que a gente aprenda o conceito. O nome, assim, pode ser que a gente não seja tão importante, mas entenda melhor, assim, sobre essas ligações e sobre as moléculas, tá? Bem, o que é a cadeia alicíclica? Ela não possui núcleo ou anel benzênico, ou seja, são cadeias carbônicas que não apresentam uma ressonância, tá? Então, daí elas são alicíclicas. Alguns critérios para a classificação das cadeias carbônicas. Quanto à presença do heteroátomo, na homocíclica, essas cadeias não possuem um heteroátomo, tá? Por isso que ela é homocíclica. Lembrando que o heteroátomo são átomos diferentes do carbono que estão ligados entre os carbonos, tá? Já uma cadeia
carbônica heterocíclica. Ela possui um heteroátomo entre os átomos de carbono. Aqui você pode ver que tem uma molécula de oxigênio entre os átomos de carbono, tá? Por isso que ela é hétero, não homocíclica. Alguns outros exemplos que vocês podem ver de cadeias cíclicas, tá? Então, ó, você tem... Só que essa daqui, do triângulo, ela não é muito estável. Apesar de existir na natureza, precisa de condições bem específicas, assim, para eles existirem. Tanto essa molécula aqui, quanto essa, e essas aqui também, elas não são muito comuns, tá? Geralmente a gente só tem isso em laboratório mesmo. E é quando os químicos orgânicos, principalmente, eles sintetizam moléculas desse tipo, tá? Mas é bom vocês saberem que no laboratório elas existem, elas podem existir, mas dependem de condições bem específicas para formar isso. E aqui alguns exemplos de cadeias que apresentam um heteroátomo. Ó, todas as cadeias elas são cíclicas e apresentam um heteroátomo. Tá? Então elas são heterocíclicas. Aqui o hidrogênio agindo como heteroátomo. Tá? Agora, o que seria um anel aromático? Cadeias cíclicas aromáticas, elas possuem núcleo ou anel benzênico. Ou seja, existe uma alternância das posições das duplas e das simples ligações. E o que acontece em moléculas assim é que existe um híbrido de ressonância nesse tipo de estrutura, tá? Então você não consegue saber exatamente onde é que está a dupla ligação. Então, como que a gente acaba fazendo para representar isso? Vou fazer um desenho para vocês. Você pode representar da forma que está aqui no slide. Não é tão usual assim. O que é mais usual? Vocês estão ouvindo um carro de som passando? Se estiverem ouvindo, desconsiderem esse carro de som, porque eu dou aula aqui e do meu lado tem um lava-carro, sabe? E então, às vezes, eles têm que se comunicar gritando mesmo, né? Isso atrapalha bastante a minha aula, de vez em quando. Então, vocês têm aqui o anel aromático, tá? Mas, por enquanto, eu não sei que ele é aromático. Se vocês desenharem ele apenas dessa forma, eu posso pensar que é um ciclo hexano normal, tá? Que não tem essas duplas ligações. Por isso que vocês têm que representar tanto dessa forma aqui, com principal, o que vocês mais vão encontrar é representação em si. Mas tanto essa representação como essa daqui, ó, com a dupla aqui, são a mesma coisa, tá? Porque não tem como a gente dizer exatamente onde é que está essa dupla ligação. Ela pode tanto estar entre esses átomos de carbono, tanto estar quanto esses átomos de carbono. Isso que significa a aromaticidade, tá? Por isso que ele é um híbrido de ressonância, porque você tem moléculas equivalentes, independente de onde exatamente está essa dupla ligação aqui, tá? Ela pode estar tanto entre esse carbono e esse carbono, como entre esse carbono e esse carbono. Então, e as propriedades da molécula, elas continuam idênticas, assim, elas não se alteram por causa disso. Bem, mais alguns critérios para classificar essas cadeias carbônicas. Quanto ao número de núcleo ou anel benzeno. Ó, mononuclear ou monoanelar. Possui apenas um núcleo ou anel benzênico. É o mais conhecido aí, o benzeno, que é uma substância bem tóxica, assim, inclusive. Ela faz bastante mal, assim, para quem... Até se você acabar cheirando ela no laboratório, assim, se algumas partículas de vapor entrarem em contato com você, é bem tóxico, faz mal, assim, então você tem que manusear essa substância com máscara, com todos os equipamentos individuais que um laboratório necessita, tá?
Então, sempre que falarem, hoje a gente vai trabalhar com benzeno, então vocês precisam estar com os equipamentos de proteção, tá? Jaleco, máscara, tudo para proteger vocês, assim, do composto, porque ele é um composto realmente bem tóxico, tá bom? Alguns outros exemplos do que é essa estrutura de ressonância, vocês conseguem ver que todos eles são mononuclear, ou seja, apresentam apenas uma cadeia que tem essa ressonância, tá? Quando tem polinuclear ou polianelar, ela possui mais de um núcleo ou anel benzênico, pode apresentar um núcleo isolado ou núcleos condensados. Os núcleos isolados, eles são separados por ligação ou um átomo de carbono. Então, aqui a gente está vendo os exemplos de moléculas polianelares que apresentam núcleos isolados, tá? Ou seja, que tem um átomo de carbono separando ali os dois anéis aromáticos. Agora, quando os núcleos são condensados, esses núcleos eles estão ligados entre si, tá? Então você consegue ver que a estrutura de ressonância tanto tá nessas três moléculas, certo, gente? Entretanto, fazer um desenho para vocês. A explicação ali sobre a dupla ligação, ela continua a mesma, tá? Pode ser tanto desenhado dessa forma aqui. Nossa, pior que eu já sempre tive bastante dificuldade de desenhar o anel automático. E agora, então, nossa, com o tablet fica bem mais difícil, assim. E, vamos ver. E sempre lembre, pessoal, quando vocês forem desenhar esse tipo de coisa, vocês têm que respeitar as duplas ligações, né? O carbono, como vocês sabem, ele faz 4 ligações só, certo? Então, aqui ele já está fazendo 1, 2, 3, 4. Então, o que mais que eu preciso colocar? Aqui já está fazendo 1, 2, 3, 4. Então, vai ter que ser aqui, ó. Então, esse vai ser aqui e aqui. Reparam que essas duplas ligações, elas estão ressonando entre elas. Então, fica mais fácil eu representar dessa forma, com esse círculo, tá bom? O que vocês podem fazer para não ficar esse círculo assim é fazer os pontilhados, que também é outra forma de representação que eu aceito. Qualquer uma das formas que vocês se apresentarem, contanto que não tenha nenhum erro assim nos vértices, né? Porque se você errar um dos vértices, acaba representando que tem mais um carbono, assim, sabe? Então, os vértices têm que estar bonitinhos. E daí vai ser uns pontilhados aqui, ó. Essa representação em pontilhados, eu também aceito, tá? Certo? Então, por isso que eles têm núcleos condensados, ou seja, eles apresentam outro sítio de núcleo de aromaticidade, que não está separada por um carbono. E também temos as cadeias carbônicas mistas. Elas resultam da união de cadeias abertas com as cadeias fechadas. Então, você pode ver ali que você tem o ciclo hexano, que é uma cadeia fechada, e um momento de uma cadeia aberta que o radical ali, no caso, é um metila, que se ligou a essa cadeia carbônica fechada. Então, você tem as cadeias carbônicas mistas, que é tanto a cadeia carbônica aberta, quanto a cadeia carbônica fechada, na mesma molécula. Isso também acontece. Aqui outros exemplos de como que cadeias abertas se ligam em cadeias cíclicas. E aqui é para a gente revisar um pouquinho, assim, meio que uma síntese de tudo que a gente passou aqui e os conceitos que a gente trabalhou, tá? Não se preocupem de vocês não pegarem esses conceitos aqui de primeira,
eles levam um pouco de tempo, assim, com o tempo que vocês forem fazendo os exercícios e forem circulando os radicais, vendo o que cada um significa, vocês vão conseguindo internalizar, tá? Mas a gente vai treinar bastante isso nas aulas aqui. A gente vai treinar hoje também. Então, as cadeias carbônicas, elas podem ser abertas ou fechadas, assim como a gente viu. As cadeias carbônicas abertas, você precisa verificar se elas são normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, homogênea ou heterogênea. Ou seja, é normal ou ramificada. A ramificação, você precisa lembrar se tem aqueles galhos no tronco da árvore, assim, você precisa entender se você tem uma cadeia principal e cadeias secundárias. Sobre a saturada ou insaturada. Você pode também pensar na gordura saturada e na gordura insaturada. Né? E a gordura insaturada, ela apresenta duplas e triplas ligações, enquanto a saturada só apresenta ligações simples, certo? As cadeias homogêneas ou heterogêneas. Então, a homogênea, você só vai apresentar átomos de carbono e hidrogênio na sua cadeia principal. A heterogênea, você vai apresentar um heteroátomo entre essas suas cadeias de carbono. Ou então elas podem ser fechadas ou cíclicas, né? Entre as cadeias fechadas existem a alicíclica e a aromática. O que é a alicíclica? A alicíclica, ela pode ser tanto saturada ou insaturada, ou seja, ela apresenta duplas ou triplas ligações. Pode ser homocíclica ou heterocíclica. No caso, ela vai apresentar um heteroátomo ligado ali aos carbonos do seu ciclo, ou heterocíclica, que vai apresentar um heteroátomo na sua substância ali, tá? E também as cadeias aromáticas, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Mononuclear, ela apresenta só um sítio de aromaticidade, enquanto a polinuclear, ela apresenta mais de um sítio de aromaticidade. Sendo então, pode ser condensados. Condensados é quando esses sítios de aromaticidade, eles não têm carbonos separando essas moléculas, ou isolados. Isolados é quando você tem esses sítios de aromaticidade sendo separados por um carbono. Bem, aqui a gente pode começar a pensar nas atividades, tá? Vocês fiquem à vontade para perguntar sobre a resolução desses exercícios aqui. A gente pode fazer junto, para vocês já irem pegando o esquema, tá? De como que vocês devem pensar quando vocês se debatem com uma perguntinha dessas. Qual a classificação da cadeia carbônica baixa? Primeiro você tem que ver se ela é aberta ou fechada. Aqui, você só tem a opção aberta, né? Então, olha só, você já tem certeza que ela é uma cadeia aberta. Ela apresenta dupla ligação entre os carbonos? Não, né? Só tem essa dupla ligação com oxigênio. Mas a gente está estudando química orgânica, tá? Então a gente vai focar principalmente no estudo do carbono, primeiramente. Mas ao mesmo tempo você vê a presença de um heteroátomo aqui, tá? Você não tem só ligações entre carbonos, certo? Então já pode circular o heteroátomo e já dizer que ele é um heteroátomo, tá? O que você for identificando, vocês podem ir escrevendo, assim, que depois, no final das contas, pode ser que faça sentido. Então, já que apresenta um heteroátomo, quer dizer que ela não tem como ser homogênea, certo? Então, você já pode descartar aqui, ó, a B e a D, certo? Você também consegue ver que a sua cadeia principal vai ser essa daqui, enquanto a outra parte da sua cadeia também vai ser essa daqui, certo? E você não consegue ver duplas ligações entre os carbonos, só apenas ligações simples. Então, quer dizer que ela é saturada.
Então, a gente sabe também que ela não é ramificada, então já vamos cancelar isso daqui também. E a gente sabe que ela é saturada, tá? Então, podemos descartar a letra E. Então, significa que o certo aqui é a letra C, tá? Que ela é aberta, porque ela não é um ciclo. Ela é normal, porque não apresenta dupla ligação entre os carbonos. Heterogênea, pois apresenta um heteroátomo. E saturada, porque não apresenta dupla ligações, tá? Ah, ela é normal porque ela não tem ramificações, né? Por causa disso. Vamos ver se eu acertei, né? Vocês também podem participar, tá? Se só eu fizer o exercício, daí é só eu que vou aprender, né, gente? Ó, a correção é a letra C mesmo. Então, quer dizer que estamos indo bem. Pessoal, tá meio que chegando no finalzinho da aula, vocês querem fazer alguma pergunta antes da gente ir para a próxima atividade? Como que vocês estão? Tá muito cansativo? Vocês estão conseguindo acompanhar com calma? Não, pelo jeito vocês estão entendendo tudo. Ah, o Gustavo comentou que está entendendo. Beleza, pessoal, se vocês quiserem comentar, participar também, fiquem à vontade, tá? Não fiquem com vergonha de me atrapalhar durante a explicação, assim, porque às vezes a dúvida que você tem também pode ser a dúvida do colega, tá? Então, quanto mais a gente perguntar e questionar sobre as atividades, mais a gente vai internalizando ela, tá? Ó, analise as afirmações feitas sobre a cadeia carbônica abaixo e assinale a correta, ou as corretas, né? É uma questãozinha de soma. Bem, a gente tem a nossa molécula. Uma coisa que eu gosto de fazer primeiro é encontrar a minha cadeia principal, tá? Qual que é a minha cadeia principal? A cadeia principal é com o maior número de carbonos. Então vai ser essa daqui, olha quantos carbonos que tem. Ah, se bem que aqui, ó, tem um C6, aqui é um anel aromático. Certo, gente? Quer dizer, eu acho que é um anel aromático. Ainda não fiz, né? Se eu não fizer, eu não sei se é um anel aromático ou não. Esse 6H13 é importante expandir, tá? Prestar bastante atenção no... Ó, como tem essa ramificação, é C6, eu coloquei aqui 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Só que é H13, ou seja, eu tenho 13 átomos de hidrogênio. Então, se fosse aromático, teria 13 átomos de hidrogênio ao redor daqui? Não, não teria como, com toda certeza. Posso afirmar para vocês que se tivesse duplas ligações, eu só ia ter elétrons disponível para mais uma ligação com hidrogênio, tá? Então, eu não tenho isso disponível. Então, para dar 13, tem que ser ligações simples, pelo menos. Ou então pode ser que seja aberta, né? Se for aberta, isso pode acontecer também. Se vários carbonos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troca. Pode acontecer de ser assim também, tá? Não é uma exclusividade. Mas eu primeiro quero fazer aqui, porque eu tenho essas duas opções e eu não tenho como saber só olhando assim. Eu preciso distribuir esses hidrogênios porque não estamos conseguindo enxergar, tá? Não sei se alguém já chegou a fazer e já sabe a resposta, já pode me adiantar, mas como eu não sei, eu preciso abrir a molécula e destrinchar ela para eu retirar as minhas dúvidas. Aqui vai ter 2, e aqui vai ter 2 hidrogênios. Aqui vai ter 2, aqui também vai ter 2, aqui também vai ter 2.
Já esse carbono aqui, ele está fazendo 3 ligações. Lembre-se que o carbono sempre tem que fazer 4 ligações. Então, vai ter mais um hidrogênio aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Ó, deu 11. Quer dizer que, então, deve ser aberto, já que deu 11, tinha que dar 13. Imagina, então, que não seria essa opção aqui. Preciso de mais espaço aqui no meu quadro improvisado. Tudo de volta. Química orgânica é isso aí, pessoal. É as coisas dando errado, você batendo a cabeça para ver onde é que você fez, né? De novo. Ó, mas eu vou desenhar só essa parte aqui, tá, gente? O que a gente está fazendo é só isso daqui, ó. Então vai ser a ligação. Esse é aqui vai ser o do principal, tá? Que estaria sublinhado. Então tem que colocar carbono, carbono, 3, 4, 5, 6. Então aqui vai ser H, e aqui vai ser H, aqui vai ser H, e aqui vai ser H. Bem, o carbono sempre faz 4 ligações, hein? A gente vai falar muito isso aqui na química orgânica porque tudo se baseia nisso, praticamente. Aqui vai ter outro H, aqui outro H, aqui outro H. Agora vamos contar os carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certo, pessoal? Então, o que acontece nesse caso? Agora eu acertei, né? Agora ficou C6H13. Mas você precisa, nesse tipo de questão, você precisa abstrair, tá? Você tem que destrinchar a molécula, abrir ela inteira para você conseguir compreender o que ela é realmente. Então a gente descobriu, expandindo essa molécula, que essa daqui que eu desenhei não é a minha cadeia principal. E sim, a minha cadeia principal é a com maior número de carbonos. Então vai ser aqui, tá? Essa é a cadeia com maior número de carbonos possíveis, por isso que é a minha cadeia principal. Certo, pessoal? Agora vamos analisar as afirmativas para a gente já desenvolver o problema, tá? A cadeia é considerada ramificada. Por que ela é considerada ramificada? Ela é considerada ramificada porque eu tenho mais de uma cadeia carbônica. No caso, eu não tenho só essa cadeia principal, eu também tenho outras cadeias carbônicas aqui, ó, secundárias. Como eu tenho essas cadeias carbônicas secundárias, essa uma aqui é verdadeira. Eu tenho os troncos da minha árvore. A cadeia é considerada insaturada. Por que ela vai ser considerada insaturada? Vai ser porque ela apresenta duplas ligações. Eu tenho uma dupla ligação aqui entre os carbonos, ó. Então, sim, é uma cadeia ramificada e é uma cadeia insaturada. Só existem carbonos com hibridação sp2. Lembre-se lá da primeira aula de vocês, que o que era a hibridação sp3. A hibridação sp3 é quando você tem um átomo de carbono ligado a outros quatro átomos. Então, o que acontece? Você vai ter uma ligação S e mais 3 ligações P. Por quê?
porque você vai ter uma densidade eletrônica aqui, no mesmo eixo do carbono. Aí você, então, vai ter uma outra densidade eletrônica aqui. Vou fazer todos. Densidade eletrônica aqui. Outra densidade eletrônica aqui. E uma densidade eletrônica secundária, que vai estar aqui. Então, você tem um orbital S e outros 3 P's interagindo. Certo? Aqui é o orbital P, P e P interagindo. Então, ao total, você tem 3P, certo? Por que não existem carbonos só com hibridação sp3? Isso acontece principalmente por causa dessa dupla ligação ali, tá? Como você tem um carbono que está fazendo isso daqui, uma dupla, uma simples e uma simples para cá, você tem uma densidade eletrônica S, por exemplo, para cá, outra densidade eletrônica P para cá e outra densidade eletrônica P para cá. Então seria sp2, porque é um S, aí P, 2P. Beleza? Então essa 4 aqui tá furada, gente. E a cadeia possui 3 carbonos secundários. O que são os carbonos secundários? São carbonos que estão ligados só a outros 2 átomos de carbono. Eu sei que já está passando o tempo, mas a gente só vai terminar esse exercício. Então, eu libero vocês, tá? Mas, nossa, tá acabando já. Ó, aqui você tem um carbono primário, porque está ligado só a um carbono. Aqui nesse carbono você tem um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 carbonos, um carbono aqui e um carbono aqui. Esse carbono, ele é terciário, porque ele está ligado a um carbono, 2 e 3. Esse carbono aqui, ele é primário, tá? Já esse carbono, ele é terciário, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Esse carbono, ele é secundário, porque ele está ligado a um carbono na direita e outro na esquerda. Então, 2 carbonos secundários. Esse carbono, ele é terciário, porque ele está ligado aqui nessa cadeia gigante, e um carbono à esquerda, outro à direita, então ele é terciário. E esse carbono, ele é secundário, porque ele está ligado a um carbono à esquerda e outro à direita. Então, secundário também. Quando a gente expandiu essa molécula, a gente tinha algum carbono secundário? Eu, sinceramente, não lembro, tá? Então, o que faz? Você abre a molécula de volta, sem preguiça, tá, pessoal? Então, C e C. 3, 4, 5. Tem mais um ainda que eu preciso abrir. C. Então, vamos lá. Começando da extremidade para a cadeia principal. Esse carbono, ele é primário, está ligado só a um carbono. Já esse carbono aqui, ele é secundário, porque ele está ligado a 2 carbonos. Então, outro carbono secundário. Esse também é secundário, porque está ligado a 2 carbonos. Secundário. Esse também está ligado só a 2 carbonos. Também tem os hidrogênios, mas eu fiquei com preguiça de desenhar, tá, pessoal? E esse carbono também ele é secundário. Já esse primeiro aqui, que está ligado a só um carbono em cima e outro embaixo, também é secundário. Certo? Bom, então a cadeia possui 3 carbonos secundários. Isso é mentira, tá? Porque tem essa ramificação aqui, é uma pegadinha, porque é para quem ficou com preguiça de abrir a molécula. Então ele não tem só esses 3, tem mais esse monte aqui, na verdade tem 3, 4, 5, 6, 7, tem 8 carbonos secundários. E a cadeia é considerada heterogênea, e nada a ver, né? Porque só tem átomos de carbono aqui, ao menos que eu não esteja vendo algum oxigênio que esteja meio pequeno assim, eu não esteja conseguindo enxergar. Então é só a 1 e a 2. Ou seja, a 1 e a 2 estão certos, e mais para frente eu disponibilizo uma listinha de exercícios para vocês treinarem esse tipo de coisa, tá? Porque vai ajudar bastante vocês. Para a apresentação, se
tem alguém que não estava aqui a aula passada, coloca o nome no chat, tá? Para eu contabilizar a presença. Não esquece. Bianca, eu acho que até já contabilizei já, na verdade, mas se tiver alguém fora a Bianca, coloque o nomezinho ali no mural, tá? Que não estava na primeira aula. Da primeira aula eu já tenho a presença de todos vocês, certo, gente? Por hoje é isso. Você